Boa tarde, meus queridos irmãos. A paz do Senhor Jesus seja com cada um de vós. Pela terceira vez estou tentando gravar, né? Mas creio que desta vez vamos conseguir. Dia 19 de maio de 2021. Tô atrasada, né? Às 3h05 da tarde. E o que me traz a gravar este áudio, que vai se tornar um vídeo, porque vai ficar um pouco longo, é a respeito de que o Espírito Santo de Deus tem trazido não somente a mim, mas a muitos outros servos e servas do Senhor, né, para alertar e principalmente para interceder. Há uns tempos atrás nós fomos levantados, eu digo nós porque muitos foram levantados dessa forma, para orar pelas famílias, né? Pelas famílias. Mas de uns tempos para cá, de uns 2 anos, mais ou menos, 1 ano e meio por aí, nós temos buscado mais para orar e interceder pelas crianças, pelos jovens e adolescentes, né? E de uns meses para cá, com mais intensidade, né? Nós sabemos que o nosso Deus, ele é aquele que nos adverte, porque o Espírito Santo veio, o Consolador veio para isso. A própria palavra de Deus nos fala a respeito disso, que Jesus foi e o Consolador veio para convencer o homem dos seus maus caminhos, como também, né, anunciar coisas futuras. Então, não é adivinhação, é o próprio Espírito Santo de Deus que vem nos advertindo e revelando, dando visão noturna, que é através dos sonhos, né, sonhos revelatórios, dando visão verdadeiramente de olhos abertos, olhos fechados. Tenho visto muita gente, né, comentar sobre isso. E também, nesta tarde, trazer aqui um estudo, não é bem um estudo, mas é um alerta, porque nós estamos vendo, meus irmãos, que muitos estão morrendo, achando que verdadeiramente estão salvos, quando na verdade a palavra de Deus, ela não engana, ela é transparente e precisa ser pregada da forma que ela é. Tá? A palavra de Deus, ela é bem transparente, bem verdadeira. Não há mentira na palavra de Deus. Na verdade, ela combate a mentira, né? O engano e o pecado. A palavra do Senhor diz que ele ama o pecador, mas abomina as práticas do pecado. Então, a ênfase de hoje, ou seja, a epígrafe, o assunto de hoje, que eu venho trazer nesta conversa, né, com os amados irmãos e com aqueles que queiram ouvir, falar sobre os prazeres do mundo e a ausência de Deus na vida do homem. E para iniciar, meus irmãos, eu quero ler a palavra de Deus, porque a gente precisa não ser de falácias, eu entendi, eu sei, eu faço, não, mas ir direto ao ponto-chave, aquilo que nos traz a transparência do que verdadeiramente é a vontade de Deus. Aqui em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo de número 16, né, a justificação pela fé. Nós vamos ler aqui, ó. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aqui quem está falando é Paulo, né? Aqui esta palavra é o apóstolo Paulo escrevendo aqui. Então diz assim, ó: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé, tá? Observem, o justo viverá pela fé. Ele não está falando que o rebelde, que o iníquo, que o injusto, que aquele que vive no engano e na mentira prevalecerá, ou seja, viverá pela fé. Ok, vamos lá. Nós vamos ler o 17, já lemos, né? Vamos ler o 18, que fala assim:
Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Ou seja, transforma a verdade em mentira. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta porque Deus lhe o manifestou, né? Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Ó 21. Porquanto, tendo conhecimento a Deus, ou seja, portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração imenso, e seu coração insensato se obscureceu. O 24. Por isso, também Deus os entregou as concupiscências de seus corações, a imundícias para desonrarem seus corpos entre si. Ou 25. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. O 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. O 29. Estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. 30. Sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de mortes os que tais coisas praticam. Aqui está entre aspas, viu, irmão? Está aqui entre aspas. Não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Aqui no 16, onde nós começamos a ler, meus irmãos, Paulo já havia sofrido diversas humilhações, injustiças, agressões físicas e muitas coisas, até verbais também, né? Ele foi considerado um lixo deste mundo, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 4, 13, fala sobre isso. Mas, porém, nada disso fazia se envergonhar do evangelho de Cristo, né? Pois sabia que nelas, ou seja, que nas palavras do Senhor estava ali, né, o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, verdade, né? E hoje, meus irmãos, nós observamos que pessoas que vivem assim num convívio mais social, né, mais moderno, eles têm um conhecimento de Deus, né? Eles têm esse conhecimento de Deus, porque eles com certeza ouvem falar sobre isso. E a própria palavra de Deus fala que toda a criação se revela o quão grande é o nosso Deus e a existência desse Deus. Mas muitos, eles não querem aceitar, eles se envergonham do evangelho de Jesus Cristo, eles se envergonham da palavra de Deus, mas não se envergonham, irmãos, de fazer aquilo que realmente é prática pecaminosa diante de Deus. E aqui nós vamos observar então, meus irmãos, nós estamos vendo
que o evangelho, a palavra de Deus, ela é para libertar vidas, né? Para trazer a convenção ao homem, para converter o homem. A palavra de Deus diz que é por ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus que somos livres, libertos para a glória do nome do nosso Deus e teremos a salvação, a vida eterna. Não é assim? A palavra que Paulo fala aqui no 17, ele está falando a respeito, né, da justiça de Deus, que significa a misericórdia divina, o plano de salvação, né, que foi estendido a todos os homens. Contudo, é pela fé mediante o sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz e a sua ressurreição, que todos nós alcançamos a justificação dos nossos pecados diante de Deus, né? Isso quer dizer, meus irmãos, que somente a fé praticada em obediência. Não adianta, eu vejo muitos falarem, mas eu creio em Deus, eu acredito em Deus, eu tenho fé, mas se você não fizer aquilo que a palavra nos ordena, meus irmãos, é em vão a sua fé, é em vão a sua crença. O diabo, ele acredita tanto em Deus que ele estremece de temor, mas ele não é obediente. Assim são as pessoas que não têm, né, este conhecimento, ou seja, até tem o conhecimento de Deus, da existência de Deus, do que Deus pode fazer, do que Deus é misericordioso, que Deus é bom. Muitos dizem, ele me ama do jeito que eu sou. Verdadeiramente, Deus ama o pecador, mas ele abomina a prática do pecado. Não é assim? Então, o que Paulo está falando aqui, meus irmãos, isso quer dizer que somente a fé praticada, né, em obediência à sua palavra e nos torna justo. A obediência ao Senhor nos torna justo. É aquela questão que nós estamos aqui falando, mas o justo viverá pela fé. Então, quem é o justo? É aquele que vive na prática do pecado, fazendo aquilo que a carne gosta, fazendo tudo quanto é contra aquilo que Deus quer que a pessoa faça? Claro que não. O justo é aquele que sabe, que reconhece que é pecador, mas que ele aceita estar debaixo da vontade e do temor de Deus, renunciando os desejos que nos dá morte. A palavra de Deus nos fala, aqui mesmo em Romanos, capítulo de número 6, né, se não me falha a memória, capítulo de número 6, no versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, através de Jesus Cristo. Entendeu? Então, a pessoa sabe que tudo que hoje se torna pecado, ele paga para isso. Ele perde a vida e pagando. Ele perde a saúde e pagando. Ele perde a salvação, irmãos, a vida eterna, pagando para isso. Quando, na verdade, o dom gratuito da salvação, através de Jesus Cristo, enviado, dado por Deus, é gratuito. Jesus já fez isso, ele já pagou para nos resgatar. Mas não aceitam, meus irmãos, porque servir a Deus, ser obediente a Deus, temer a Deus, requer verdadeiramente uma renúncia. E as pessoas, muitas das vezes, ficam olhando para trás. Eu não vou aceitar, eu não vou viver assim, porque eu ainda faço isso, faço aquilo. É gostoso fazer, é bom fazer. Mas eu quero dizer para você, meus irmãos, que é um prazer momentâneo. É um prazer que somente naquele momento você tem. A alegria, o gozo na sua carne. Mas uma coisa eu te digo, a ausência da presença de Deus no homem acarreta muitas desgraças, meus irmãos. Vocês estão entendendo? Aqui no 20, deixa eu ver, no 18, diz assim: a ira de Deus, né? Então, quem vive na fé, a fé na palavra de Deus, caminha na justiça. Mas quem despreza a verdade por preferir andar no pecado e na iniquidade, vive na injustiça, vive no engano, meus irmãos. Consequentemente, sofrerá a ira divina, a ira de Deus, né? E pode ter certeza que se manifestará do céu, porque lá está o seu trono
de justiça. O fato de muitos aparentemente escaparem do juízo de Deus, ser abençoado na terra, ter prosperidade, ser rico, ter casa, ter tudo aqui na terra e viver super bem, isso não quer dizer que Deus esteja dentro dele ou na vida dele, porque o reino de Deus, ele não se resume em riquezas terrenas, meus irmãos. Muitos estão sendo enganados pelo diabo, achando, muitas vezes a gente fala assim, fulano, vamos fazer uma visita ali, ou então na rua mesmo, a gente entrega os folhetos e diz, amado, Jesus te ama, aceita Jesus, se volte para ele. Ah, meu irmão, mas eu já tenho Deus no meu coração, eu já sou de Jesus. Eu já sou de Jesus. O cara totalmente desmantelado. O cara totalmente arruinado. Mas ele não imagina que o dia de prestar contas a Deus vai chegar. E muitas das vezes a conta que tem lá para a pessoa não é pequena. A única pessoa que pode passar uma borracha, passar um borrão, apagar todas estas dívidas, porque já foi pago na cruz do Calvário pelo sangue de Jesus derramado ali. É o único que pode, é Jesus Cristo que pode apagar. E as pessoas acham que não precisam de Deus, porque eles acham que servir a Deus é caretice. Eles se envergonham de servir a Deus, mas não se envergonham de estar dentro de um bar, de um prostíbulo, dentro de uma boca de fumo, no meio da rua, sendo... Olha, se você vê o que o diabo faz com o ser humano, ele desmoraliza, ele tira todo o caráter, ele tira toda a personalidade da pessoa, ele deixa a pessoa um lixo. Você olha para uma pessoa, você anda ali no centro de São Paulo, não vou longe, né? Porque já passei lá muitas vezes, ali no Brás, ali, meu irmão, na Cracolândia, você vê que, olha, o que cheira mal ali, aquele centro ali, meus irmãos, não tá escrito. E daquela mesma forma, você olhando aquelas jovens, crianças de 10 anos, de 8 anos, de 9 anos, mulheres que deixam seus maridos em casa e vai para aquilo ali, para usar droga, para se prostituir, para roubar, para fazer o que bem entender, irmãos, não tem noção do que é a vida aqui na terra. Eles estão aí como se fossem zumbis. E é assim que o diabo gosta. E nós sabemos que a mentira e o engano está tomando conta da mente cauterizada das pessoas. Nós estamos observando que as pessoas, eles não se dão conta que um abismo está levando a outro abismo. As pessoas precisam entender, o homem e a mulher precisam entender uma coisa, meus irmãos. O que nós estamos vivendo agora nessa atualidade, o diabo está se apressando para tirar vida, para ceifar vidas. E não vai parar, meus irmãos, porque o povo não quer saber de Deus. Meus irmãos, se a pessoa não tem a presença de Deus, a ausência de Deus dentro dela, no coração dela, na vida dela, no lar dela, na família dela, tenha certeza que não há outra pessoa além do diabo. Porque Deus não convive ou não fica em meio à mentira, ao engano, ao pecado. Porque a palavra de Deus, o próprio Deus falando, ele abomina o pecado. Mas ele veio, ele enviou Jesus para que Jesus ganhasse através do sacrifício, trouxesse as almas perdidas. Mas os perdidos nem eles querem, eles não querem. Eles querem continuar na perdição. Por quê? Porque o diabo cegou a mente deles. O diabo cauterizou a mente deles. E eles se veem como um momento de prazer. Aonde, na verdade, com Cristo, você pode passar o que você passar, mas você sabe que a sua força, que a batalha que você está vivendo, Deus, ele pode travar essa batalha juntamente com você e lhe dar vitória. E é o que acontece no mundo cristão. E ainda tem mais uma coisa que eu gostaria de fazer um ênfase aqui no versículo de número 18, né? De número 18. E olha, aos que desprezam a sua oferta de perdão, né? E de salvação, a punição está reservada para o dia do juízo, meu irmão. Pessoas que acham que, não, eu creio em Deus, eu já sou de Jesus. Jesus me ama do jeito que eu sou, né? Aí estão morrendo, achando, meus irmãos, que Deus é menino. O que você tem que fazer aqui, é aqui que nós temos que fazer isso. Porque depois que morre, tenha certeza que segue-se o juízo final. Não tem para onde correr, meus irmãos.
não tem para onde correr. É a palavra de Deus que nos diz isso. Entendeu? Agora nós vamos aqui para o 19 e 21, que são os dois versículos que nós precisamos explanar. E diz também assim, ó. Paulo aqui, ele está fazendo uma descrição deste mundo corrupto, o qual nós estamos vivendo, cheios de homens injustos e incapazes de apelar por uma sentença favorável ao tribunal divino, no tribunal divino, né? Afinal, não há justificativa que os declare inocentes, uma vez que estão moralmente enfermos. Isto é, vivem como se Deus não existisse, embora usufruam de tudo que ele criou. Desde a criação do mundo, é possível perceber a existência do Altíssimo, irmãos, e do seu poder na ordem e na harmonia de tudo, tanto na terra quanto no céu e no mar. Além disso, o próprio Deus colocou dentro de cada pessoa noções sobre a sua existência. No versículo 21 nós vamos ver isso aí. Porquanto, tendo conhecimento a Deus, tendo conhecido a Deus, né? Não o glorificaram como Deus. Amém? E diz também aqui, ó. Assim, apesar disso, muitos preferem permanecer em seus próprios delitos. Dessa forma, quanto mais buscam respostas, mais se tornam nulos em seus próprios raciocínios. Embora não reconheçam, todos necessitam do perdão divino, mas não buscam. Querem servir a Deus da maneira que é. Não, Deus me quer desse jeito, Deus ama a todos. Amados, eu tenho uma lógica na minha concepção seguinte. Se o mundo fosse salvo, tá? Sem acepção, não precisava Jesus Cristo ter voltado, ter vindo à terra, ter vindo à terra, ter nascido de mulher, passado pelo processo que ele passou, né, sofrer da forma que ele sofreu, morrer da forma que ele morreu, ressuscitar para interceder pela humanidade lá em cima. Não precisava. Se todos fossem salvos, se Deus fosse dar salvação para todos, não precisava o sacrifício de Jesus. Mas por que Jesus veio? Para todo aquele que nele crê. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Agora nós vamos para o versículo 25. A verdade de Deus em mentira. Quer dizer, transformaram o que era verdade em mentira e mentira em verdade. Não tem nada a ver, tá? A moda hoje é essa. Não tem nada a ver, né? Deus só quer o coração. Eu não sei onde está escrito isso, porque aonde eu vejo que Deus fala do coração é quando Samuel vai ungir a Davi, né? Ali foi algo especificamente para a unção de Davi como rei. Porque Davi era criança, era pastor de ovelhas, pequeno em estatura, né? Meio assim, meio desengonçado, quando na verdade os outros eram muito bem lustrosos, vistosos, bem, né? Que eram guerreiros, era já de guerra. E quando o Samuel vai, né? Ele olhou assim e disse, mas esse é uma criança. Então Deus disse o quê? Olha, Samuel, tu vê o que está fora, mas quem sabe o que está... Quer dizer, eu sei quem eu estou chamando. Então foi um chamado, tá? Ele era assim, mas Deus ia fazer ele grande. Esse é o chamado da salvação. Quando Deus olha para o coração, a gente às vezes realmente justifica, quer julgar a pessoa pela aparência, né? Mas Deus sabe que ele já foi escolhido. E por que que Deus manda correção? E por que que Deus manda falar? E por que que Deus sempre está falando para ele? Porque ele é um escolhido, mas ainda não revelou realmente o que está dentro dele, que é o chamado de Deus. Amém? Essa é uma ênfase também aí a respeito do coração. Aí nós vamos aqui, ó. O diabo usa hoje, dessa mesma forma, viu? A estratégia que ele usou lá no Jardim do Éden, quando Deus disse para Adão, não coma dali daquela fruta, não coma. De todas elas aí você pode tocar, pode comer, pode... Mas aquela que está ali, não come, né? Porque se você comer, você morrerá. Observe.
A serpente, né? Como era um ser, como diz lá, um animal bem astuto. O diabo entra na primeira manifestação maligna, viu? Vai lá, entra na serpente, toma a boca dela lá e fala assim, ah, mas ele disse que tu não comer, porque se tu comer tu vai morrer. Vai não, isso é besteira, isso aí é a mesma coisa que nós vemos hoje. Ah, mas se tu usar isso, não faz mal não, isso é besteira de homem, isso aí é homem que tá falando isso aí, não tá na palavra não. Quer dizer, o diabo, ele tá conseguindo manipular as pessoas, e eles acreditam mais no diabo do que em Deus. Porque Deus não quer uma pessoa religiosa. Deus quer uma pessoa preparada e pronta para apto a ser chamado filhos de Deus. Deus não tem filhos desmantelados. Deus não tem filhos desobedientes. Deus não tem filhos injustos, malignos, mentirosos. Deus não tem. Aonde que Deus tem? Não tem. Os filhos que são chamados e atendem ao chamado de Deus se colocam na posição de filho. Amém? Então vamos lá. Aqui ele fala, né? Ele fala a respeito do engano do diabo. Mas vamos aqui ao 28 ao 32, né? Mesmo estando distante de Deus e tendo conhecimento da existência de Deus, né? Faz com que as pessoas se tornem insensíveis à sua voz. Eles, não, mesmo tendo conhecimento, mesmo tendo o conhecimento de Deus, da existência de Deus, eles não atendem à voz de Deus, né? Cometem os mesmos erros desta extensa lista de pecados. Quanto mais distante ficam, mais depravados moralmente se encontram. Dessa forma, até quando permanecerão enganados? É aquilo que eu lhe falei. As pessoas que se dedicam a fazer o que a carne gosta, o diabo gosta e induz a fazer, ele fica com a vida como pessoa, como homem, como mulher, né, como ser humano, desmoralizado. O diabo, ele gosta quando a pessoa assume a denegrir a imagem e semelhança de Deus, que Deus nos fez assim, imagem e semelhança dele. Então, quando a gente usa a nossa vida, o nosso corpo, a imagem que é nós, né, a imagem de Deus que é nós, quando a gente usa para fazer coisas devassas ou pecaminosa, nós estamos denegrindo a imagem de Deus. Nós estamos adulterando aquilo que é de Deus, né? Amém, meus irmãos? Vamos lá, mais até o 32, né? Isso. Mas elas têm a consciência de que um dia o Senhor lhes pedirá contas de tudo o que praticaram neste mundo. Porém, preferem fingir, aliás, que ele não se importa com a maneira como vivem, né? Com isso, permanecem indiferentes ao que ele diz em sua palavra. É aquilo que eu falei, né? Fecham os ouvidos e diz, não, ele me ama do jeito que eu sou assim, né? Ah, não vou mudar só para dizer que sou crente, não, vou mudar não. Quer dizer, continua no erro. Eu tava vendo aqui uma mensagem que mandaram para mim, acho que domingo aconteceu esse negócio aí com um rapazinho aí, né? Um rapazinho. Aí eu vejo assim os pastores e outras pessoas mais que gostam mesmo da polêmica e são de comentar bastante, né? Ah, mas será que fulano foi pro céu? Será que fulano foi pro inferno? O que eu digo, meus irmãos, é isso aqui, ó. Eu vou dizer aqui rapidamente o que eu acho. Romanos capítulo de número 10, 9, deixa eu ver se é isso. Deixa eu ver se é isso, viu, meus irmãos? Que eu não sou muito letrada pra isso, não. Não sou muito pra isso, não, mas dá pra entender um pouquinho. 10, 9. Sim. Diz assim, ó. A saber, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Agora me diz uma coisa. A pessoa vive pecando,
fazendo coisas erradas tremendamente e ocultamente, aonde os olhos não vê. Agora que tá tudo sendo revelado aí, né? Que todo mundo achava que foi só apenas um acidente, mas agora foi revelado para o mundo inteiro que o rapaz, ele usava droga, que ele tava lá fazendo umas coisas erradas lá. Ele não aceitou a Jesus. Ele não confessou a Jesus. Ele não creu. Como é que esse moço vai ser salvo? Se ele foi morto praticando o pecado, ele vai seguir para o juízo final. É isso aí, né? E a gente já sabe, já vai direto para o... Aí as obras já vai tudo para lá. Não vai, a gente não tem essa certeza que ele foi salvo, que ele foi morto, né? Ele morreu, aliás, ele não foi morto, ele morreu. Foi até um acidente, né? Numa situação em pecado, tá? Em pecado. Tudo bem. Mas vamos lá. Aí, como é que eu vou afirmar que essa pessoa foi para o céu? Não foi. Não foi. Porque se eu afirmar que ela foi para o céu, a palavra de Deus está me saindo como mentirosa. E a palavra de Deus tem que ser a verdade. Mas vamos buscar mais aqui. Mateus 10, 32. Diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, a palavra de Deus qual é? Primeiro tem que crer, tem que confessar, tem que aceitar, né? E ter realmente convicção, né? Continuar a viver na terra, mas de uma forma diferente. Porque se eu aceito a Jesus Cristo, eu confesso ele aqui, mas estou vivendo em dois caminhos opostos, eu não posso ter garantia da minha salvação, meu irmão. Porque a palavra de Deus diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Você não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, porque um deles vai ficar chateado. E eu creio que no pecado, quem vai ficar chateado é Deus. Agora me diz, como é que uma pessoa pode dizer que é amigo de Deus, que ama a Deus e vive na prática da mentira? Vamos lá. Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3 e versículo 9, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos se arrependam, venham se arrepender, tá? Que todos venham se arrepender. Quer dizer, Deus, ele não se alegra com a morte de alguém que não confessou. Deus não se alegra com a morte de um pecador. Deus não se alegra, meus irmãos. A vontade verdadeira de Deus é que todos reconheçam que verdadeiramente Jesus veio para salvar o mundo, não para condenar. Ele veio como luz, mas nem todos quiseram. Rejeitaram a luz e continuaram na prática, nas trevas, que é o pecado. E vamos mais uma referência. A pessoa que quer ser amigo de Deus, ele precisa ser inimigo do mundo. Ah, mas eu vivo no mundo, como é que eu posso ser inimigo do mundo? Inimigo do pecado, meus irmãos. Porque o mundo jaz no maligno. E o pecado oferece morte. E o pecado oferece morte, meus irmãos. Olha aqui o que está escrito em Tiago, capítulo de número 4 e versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não é eu que estou falando, não é o pastor, não é o irmão que está falando isso, não. É a palavra de Deus, é a verdade transparente, sem fermento e sem mistura.
tá? Então a pessoa, para ser amigo de Deus, para servir a Deus, para ser verdadeiramente filhos de Deus, ter um nome escrito no livro da vida, é necessário ele ter uma vida em comunhão com Deus e não com o mundo, não com o pecado, não com o diabo, não fazendo os desejos que a carne quer, mas rejeitando, tá? Rejeitando. Nós vamos observar, meus irmãos, que naquele grande dia, muitos vão querer se achar, dizer que tá com o nome escrito no livro da vida, viver uma vida todinha sem querer saber de Deus e achando que Deus vai salvar desse jeito. Pois deixa eu lhe dizer aqui uma coisa. Nós vamos lá em Apocalipse, capítulo de número 21, 27. Deixa eu ver se eu encontro aqui, meus irmãos, que eu tô aqui com a Bíblia e tô correndo aqui para ver se eu termino aqui mais rápido. Aqui, ó, 21, capítulo de número 21, 27. Olha, observem só. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Observem. Aí nós vamos observar que aqui no capítulo de número 20, no versículo 12, vai dizer assim, ó. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, e segundo as suas obras. Imaginem o que cada um vai esperar lá. Vai estar lá tudinho determinado, porque diz que tem um memorial de Deus, né? E os livros serão abertos para julgamento das nações, tá? Para julgamento das nações. Agora vamos ver aqui o número 15 do mesmo capítulo, viu? 20 de Apocalipse, no versículo 15, diz aqui, ó. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Agora imagina, um momento de prazer na terra, né? Prazer, porque não é todo tempo, é um momento só de prazer, né? Lhe lançar para a eternidade, irmãos. Irmãos, o negócio é sério, não é brinquedo, não é brincadeira. Aqui a gente não brinca, né? Infelizmente, o mundo tá aí para brincadeira mesmo. A vida no mundo é ilusão, tá? A vida na prática com o mundo é ilusão. É ilusão e vaidade. Capítulo de Apocalipse 14 e versículo 13. Vamos ver o que está escrito aqui, meus irmãos. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Né? Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os seguem, tá? Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é bem direta, não tem para onde correr. A pessoa, para viver verdadeiramente na presença de Deus, hoje em dia nós estamos vendo muitos jovens, né, por um momento de prazer, vão para as baladas, né, casam, dão-se em casamento, ficam nessa história de ficar, ninguém é mais virgem, ninguém se casa mais, tudo é na modernidade. Olha, a palavra de Deus, ela é moderna, porque ela é atualizada, ela não é moderna, ela é atualizada, mas tudo que está acontecendo hoje está escrita nela, tá? Se nós formos observar, o que está acontecendo hoje está escrita nela. E ela foi escrita há mais de 3.000 anos para trás, né? E nós vamos observar, meus irmãos, muito mais. Só que Jesus veio já é mais de 2.000 anos. Mas nós vamos observar, meus irmãos, que a juventude, eles não querem mais outra coisa. Nem estudar mais eles querem, tá? Nem estudar mais eles querem, porque eu vejo isso. Eu não estou falando porque eu ouvi falar, eu vejo isso. As crianças, eles sabem tantos de internet, tantas coisas que eu, como já de 60 anos, quase eu não sei muita coisa. E nem quero saber, não me interessa. Meus irmãos, o negócio está sério. Tá? O diabo, ele não brinca de ser diabo, ele é. Satanás, ele não é invenção e nem mentira, porque o próprio Jesus falou muitas vezes sobre isso, que existe o inferno, sim. Aí nós deixamos palavras que falam sobre isso, lago de fogo, viu? É o inferno mesmo, tá? E então só existem dois caminhos,
A juventude está se envolvendo, né? E se envolvendo cada vez mais. E a palavra de Deus diz que um abismo chama outro. E nós precisamos orar e interceder por esta juventude. Só uma coisa que eu quero dizer. Aqueles que estão morrendo ouviram falar de Jesus. Alguém mandou mensagem, alguém falou de Jesus, mas eles não quiseram. É aquilo que fala. A luz veio, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E por isso, cada um vai pagar pelos seus atos, porque a salvação é individual, né? Bem-aventurado aqueles que morrem em Cristo, aqueles que estão morrendo, sendo verdadeiramente, como é que se diz, justos, fiéis ao Senhor, né? Sendo chamado de careta, como a gente viu aí, Paulo no início da conversão dele, no tempo que ele se converteu, no início que nós lemos aí, em Romanos, né? Romanos, capítulo de número, não me engano, no 16, a gente vai ouvir Paulo falar a respeito disso, que ele foi escarnecido, foi humilhado, apanhou e tudo, mas ele não se envergonha, né? Então, a palavra de Deus, ela, para muitos que gostam de servir ao diabo e viver verdadeiramente no mundo do pecado, eles se envergonham de ser chamado de crente, eles não querem aceitar Jesus, eles não querem renunciar, eles não querem se esforçar, tá? Não querem ter nem um pingo de vínculo, né? Mas nós entendemos que cada um tem a sua maneira de viver, e a palavra de Deus diz que não é por força nem por violência, né? Mas por ouvir a palavra de Deus, e bem-aventurado aquele que ouve e pratica e vive, né? E eu falo também lá em Mateus capítulo de número 6:33, né? Que nós devemos primeiramente buscar o reino de Deus e a sua justiça, né? Colocar isso em primeiro plano nas nossas vidas, e tudo que nós precisamos, Deus sabe. Ele é onisciente, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, né? Ele é o dono do ouro e da prata, ele sabe a minha e a tua necessidade, e com certeza ele não nos deixará faltar, né? Eu não vejo em nenhum momento aqui o evangelho ser pregado para enriquecimento de ninguém. Eu vejo o evangelho ser pregado e anunciado aqui na palavra de Deus para arrependimento, para salvação, tudo em prol do reino de Deus, né? E não para arrecadação de riquezas, de bens materiais para alguns, né? Mas o verdadeiro servo do Senhor, ele tem como a sua riqueza a esperança da vida eterna em Jesus Cristo. Amém, meus amados? Essa é a mensagem de hoje, e eu quero deixar aqui um recado para você jovem, para você adolescente, para você homem, mulher, né? Que ainda não teve essa oportunidade, se teve, deixou passar. Hoje é o dia de você fazer isso. Não deixe passar, porque você não sabe o dia de amanhã. Aquele jovem lá, o Kevin, né, o MC Kevin, ele não esperava, ou a família dele também não esperava, que domingo, né, seria o dia em que ele seria tomado. E outra coisa também, viu, meus irmãos, que eu deixei de falar aqui para os irmãos, é porque a gente faz um estudo e eu não sou muito letrada, né, assim. Mas, irmãos, eu gostaria de deixar aqui rapidamente, deixa eu ver se eu consigo aqui ver aonde foi que eu coloquei, meus irmãos. Eu gostaria muito de deixar aqui Romanos, meus irmãos, espera aí. Então, meus irmãos, aqui, ó, que eu gostaria, eu não lembrei, mas eu vou falar agora porque me veio agora, né? Esse MC, ele teve uma vida secular bem abençoada, né? Ele, como ele falou, deu uma entrevista uma vez falando com uma pessoa, ele falando que ele tinha muitas coisas, muitos bens, né? E tal, era uma pessoa pobre, mas de repente foi abençoado, né? Entendeu? E tinha aí muitos bens. Mas deixa eu ler aqui só essa passagem aqui para os irmãos. Sei que vai ficar muito longa, mas é bom a gente dialogar através da palavra de Deus, né? Vamos lá. Lucas capítulo de número 12 e versículo do 16 em diante. Mas eu vou ler aqui. Eu vou ler. E propôs-lhe uma parábola dizendo, preste atenção.
A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto. Teve uma ideia. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Olha a confiança da riqueza e do homem sem Deus. Mas Deus lhe disse: louco. Observe no versículo 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém, meus irmãos? Então, a riqueza, ela é terrena, ninguém traz e ninguém leva. Ela pertence à terra. Mas uma riqueza que nós podemos ter ela, guardar ela e alimentar ela, para que naquele grande dia, o tesouro futuro, que é a vida eterna, a salvação, meus irmãos, possa brilhar para nós. Esse rapaz, ele trabalhou, ele foi um cara abençoado, mas infelizmente tudo que ele ganhou, todas as riquezas ficou na terra. E a alma dele, para onde foi? Então, jovens, se você pode, deixe as drogas, deixe a bebida, deixe a prostituição, busque uma vida aos olhos dos homens, aos olhos de Deus, de retidão. Estude, se forme, arrume um emprego, no tempo se case com uma jovem, uma pessoa de boa índole também, para que seus filhos venham crescer em paz, venham crescer com Deus, né, na presença de Deus. Porque o que está levando muita gente ao inferno é a injustiça, a falta da presença de Deus na pessoa e a inclinação para o pecado. Entendeu? Então, meus queridos, abra os olhos. Se você não tem força, peça a alguém que possa lhe ajudar em oração, tá? A um pastor, a uma igreja. Se você não pode sozinha, procure uma clínica de recuperação. Procure alguém para lhe ajudar, porque Deus pode fazer muito mais do que pensamos ou pedimos. Ele pode te libertar, Ele pode te salvar e Ele pode te dar a vida eterna. Aqui na terra, Ele deixou tudo para nós, tudo. O alimento, a água, a abundância em tudo, riqueza em tudo. Mas infelizmente a ganância humana tem levado a muitos viverem na miséria e na pobreza. Porque os ricos querem ser mais ricos. Os injustos querem ser mais injustos ainda. Eles não têm ideia de voltar atrás e ver que verdadeiramente tem alguém lá em cima olhando tudo e anotando tudo. E naquele grande dia, ele virá prestar contas com cada um. Que Deus abençoe e que o Senhor Jesus seja a luz para a tua vida. E que você levante a sua mão aonde você estiver e aceite a Jesus, porque somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. O mundo é ilusão, é fantasia. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno e todos que amam mais o mundo do que a Deus se tornam injusto e obediente não a Deus, mas ao diabo. Que Deus abençoe a vocês em nome de Jesus e abram os olhos enquanto ainda é dia.